Ministro, o Supremo tem causado tantas esperanças quanto frustrações e sempre alguma preocupação nos últimos tempos. Decisões apertadas, sérias divisões internas, pedidos de vista, tentativas de rever o que já foi decidido. A pergunta é, o Supremo está em crise? Estaria ele sofrendo de algum incômodo decisório, dadas suas altas responsabilidades no conjunto das instituições brasileiras? Eu acho que não. Acho que o Supremo em si não está em crise. Mas acho que o país está em crise. Nós temos uma crise econômica, temos uma crise política e temos uma crise ética. E, de certa forma, o Supremo foi arremetido ao meio dessa tempestade para arbitrar muitos conflitos. Seria ilusório supor que ele pudesse escapar incólume aos vendavais desse momento. Mas eu não acho que o Supremo em si esteja em crise. Acho que tribunais com decisões apertadas existem em todas as partes do mundo. Acho que o maior problema do Supremo é uma competência que ele não deveria ter, que é essa de funcionar como juiz criminal de primeiro grau de autoridades encrencadas, porque é um papel, Pompeu, que só traz desgaste, porque se o Supremo o exerce bem e consegue com celeridade punir a autoridade, cria uma tensão com a classe política. E se ele exerce mal, cria uma tensão com a sociedade. Portanto, é uma competência que o Supremo não deveria ter. Agora, para falar da face positiva, os dois grandes papéis de uma Suprema Corte são proteger os direitos fundamentais e proteger as regras do jogo democrático. E acho que, no geral, esses papéis que efetivamente lhe cabem, o Supremo tem desempenhado bem. Defesa dos direitos das mulheres contra a violência, interrupção da gestação, direitos dos negros com ações afirmativas, dos homossexuais com a possibilidade das uniões homoafetivas, índios, quilombolas, transexuais. Então, no fronte dos direitos fundamentais, eu acho que andamos bem. Agora, em todas essas questões que o senhor acabou de enumerar, há uma forte reação por parte de certos setores da sociedade. Elas estão ameaçadas de retrocesso? Acho que não. Eu acho que o papel de instituições como o Supremo Tribunal Federal, como o papel do pensamento intelectual de uma maneira geral, é empurrar a história para o seu curso. E eu acho que o avanço civilizatório é a superação dos preconceitos. E você tem sempre uma velha ordem que resiste. Aliás, se nós transportarmos para o universo da corrupção, você tem uma quantidade de pessoas querendo empurrar a história para superar esta chaga, e você tem uma velha ordem que resiste. Só para eu concluir, então, acho que vamos bem nos direitos fundamentais e acho que a proteção das regras do jogo democrático, que também é um papel do Supremo, o Supremo o desempenha bem. No geral, como em questões como fidelidade partidária, o Supremo derrubou o modelo mafioso de financiamento eleitoral que existia no Brasil. No impeachment, o Supremo impôs regras para que elas não fossem erráticas e mudando de acordo com as conveniências. Pode que direitos fundamentais e proteção das regras do jogo democrático, nós vamos bem. As competências criminais, no geral, nós não a exercemos bem e não deveríamos tê-la. Ministro, na semana passada, com um placar já avantajado para aprovar a diminuição da competência do Supremo Tribunal Federal na questão das prerrogativas de foro, houve um pedido de vista que trancou a decisão. É uma coisa que deixa... E não há prazo para a devolução da questão para a sua deliberação. É uma questão muito intrigante, aliás, que me deixa perplexo. Como é que é isso? O Supremo tem uma regra que tem que, num determinado prazo, tem que ser devolvida. E, no entanto, não é obedecida. Temos um Supremo que não obedece às suas próprias regras? Pompeu, eu não sou censor de colegas, nem fiscal do salão, mas eu gosto de olhar, o copo pode estar meio vazio ou meio cheio. Esse copo está quase cheio,
Porque, na verdade, você teve 7 votos que inequivocamente se manifestaram contra o foro privilegiado. E dependendo da maneira como se contabiliza, talvez 8 votos. No caso anterior, que causou grande desgaste para o Supremo, que foi a submissão de uma decisão sua ao Congresso, de fato, a posição que eu defendia perdeu por 6-5. Mas, olhando pelo lado positivo, você tem 5 ministros no Supremo Tribunal Federal dispostos a enfrentar abertamente o pacto oligárquico de saque ao Estado, que foi celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia. Talvez seja mais gente do que jamais tenha havido. E na decisão importante seguinte, que foi a do foro privilegiado, já houve 7. Portanto, na vida a gente tem que observar para que lado a história está caminhando. E eu acho, e mais importante do que a velocidade, é andar na direção certa. Eu acho que nós temos andado na direção certa, apesar de a lentidão muitas vezes nos angustiar a todos. O senhor é a favor de um mandato determinado para ministro do Supremo? Se não me engano, de 10 anos, o senhor disse. Por quê, ministro? Eu fui. Digamos assim, quando houve a Assembleia Constituinte, eu defendia o modelo dos tribunais constitucionais europeus, em que os juízes constitucionais têm mandatos de 10, 12 anos, no caso da Alemanha. E esta fórmula não passou. Eu acho, por muitas razões, que 10, 12 anos é um bom tempo. Inclusive porque nos primeiros 10, 12 anos, a gente é mais criativo, mais motivado, mais original. Depois você começa a viver para a conservação do que você já fez. Eu tinha um professor querido que dizia, e eu segui o conselho, a cada 10 anos um professor deve jogar fora todas as suas fichas e repensar de novo o que ele está fazendo. Portanto, eu achava que essa era uma boa ideia. Porém, não passou. E aí, Pompeu, eu acho que pior do que não ter o modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. Portanto, eu acho que essa foi a escolha do Constituinte, eu não ficaria revirando isso. Portanto, não é o modelo ideal, mas é o que nós temos e eu me empenharia em aperfeiçoá-lo. E eu até acho que o modelo brasileiro é bom. Esse de nomeação pelo presidente e aprovação pelo Congresso, porque o presidente que nomeia carrega por toda a vida o peso daquela nomeação. Portanto, há uma responsabilidade pessoal, uma accountability, para usar o neologismo da moda. Portanto, eu acho bom, você é capaz de dizer quem foi que o presidente Lula nomeou, quem foi que o presidente Sarney nomeou, quem foi que a presidente Dilma nomeou. Portanto, o ônus político, ele eleva o peso da responsabilidade. E eu acho que, no geral, você pode ter uma divergência aqui e outra ali, mas eu acho que, no geral, temos tido sorte. O senhor é capaz de identificar algum Supremo Tribunal ao redor do mundo que tenha tantas responsabilidades quanto o Supremo brasileiro? Acho que, nesse momento histórico, não. Eu mesmo, que tenho uma vida acadêmica intensa, tenho viajado pelo mundo, nos intervalos, nas sessões eu geralmente estou lá, porque as pessoas têm uma certa perplexidade com muitas coisas brasileiras, com esse papel institucional, com a transmissão pela televisão e com este papel que a justiça criminal tem desempenhado no Brasil de limpeza geral das instituições. Eu acho que algumas circunstâncias levaram a uma judicialização ampla da vida brasileira. Você tem fatores mundiais, o fenômeno é mundial, mas no Brasil você tem uma constitucionalização abrangente, a Constituição brasileira é muito ampla e muito detalhada, e trazer uma matéria para a Constituição, de certa forma, ela trazê-la para o direito e permitir pretensões judicializáveis. E acho, e aqui é um fenômeno negativo, que, embora a classe política desfrute no mundo inteiro de um momento de desprestígio, esse processo no Brasil foi um pouco mais agudo. E um certo ceticismo em relação ao processo político majoritário levou os atores sociais, os atores econômicos e, por vezes, os atores políticos a preferirem o Fórum do Supremo em vez do Fórum do Parlamento.
é uma distorção. Acho que ela precisa ser superada com a requalificação da política. O que o senhor está dizendo é que a famosa judicialização da política é mais responsabilidade dos políticos do que da justiça. Ah, certamente. Certamente, porque o Supremo, geralmente, ele atua quando há uma omissão da política em prover acerca de uma determinada situação. Porque quando existe a decisão política, como regra geral, o Supremo deve ser deferente para com as decisões políticas do Congresso. Decisão política, quem deve tomar é quem tem voto. Agora, muitas vezes, essa decisão política não vem e as situações da vida ocorrem. E aí o Supremo precisa atuar. Ministro, o combate à corrupção. Ultimamente parece que há um certo, digamos, impasse em torno da questão, dada a forte reação no Congresso e fora dele contra os caminhos que a justiça tem tomado. Será que vai ser estancada a sangria? As reações, eu diria que elas são previsíveis. Você tinha, no Brasil, uma casta de pessoas que se supunham imunes e impunes. E, de repente, há uma mudança no curso da história e essas pessoas começam a ser colhidas pelo direito penal. Essas pessoas, eu diria, hoje se dividem em dois grandes grupos. O grupo dos que não querem ser punidos, o que eu consigo entender, e o grupo dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente, que é o pior lote que existe na sociedade brasileira. Portanto, há uma grande reação. Essas pessoas têm parceiros em toda parte. Tem parceiro nos altos escalões, tem parceiros nos poderes da República, tem parceiros na imprensa e tem parceiros onde menos do Supremo Tribunal Federal também? De se esperar. Portanto, é preciso ser perseverante nesta matéria. Eu diria, e em relação à corrupção, eu gostaria de fazer uma observação que eu considero muito importante. Há uma discussão que eu considero equivocada no Brasil, que é a de dizer assim, se o dinheiro foi para a campanha, esta é uma situação moralmente diferente se o dinheiro foi para o bolso. Em primeiro lugar, costuma ir uma fatia para cada lado, da minha experiência como observador. Mas o ponto central não é esse, é que o problema não é para onde vai o dinheiro, é de onde ele vem, é o que você faz para obter aquele dinheiro. E aí você cria no país a seguinte cultura: o agente político, ele nomeia o ministro, o agente público ou o diretor de empresa estatal que é parceiro na arrecadação desse dinheiro que vai ser distribuído. Este diretor ou agente público, ele frauda a licitação que é para contratar a empresa que vai ser parceira no desvio. A empresa que foi contratada superfatura o contrato que é para ter a sobra de dinheiro. Portanto, o problema está na cultura de desonestidade que você cria no país para arrecadar os fundos que vão alimentar esta engrenagem. A cultura da desonestidade é a pior coisa que existe, porque esse é um exemplo. Isso que eu narrei não foi um caso que se descobriu. Esse é o modelo padrão no país. E se ele não funcionar, aí você cobra propina quando vai obter o empréstimo público, você cobra pedágio da empresa estrangeira que quer entrar no Brasil, ou você faz CPI para achacar empresas e pessoas. Você cria uma cultura de desonestidade para arrecadar os dinheiros que vão ser distribuídos. Aí tanto faz se é caixa 1 ou caixa 2. O problema é o que você fez para arrecadar o dinheiro. É esta cultura que precisa de um choque de integridade. Ministro, eu vou citar uma frase do James Tobin, Prêmio Nobel de Economia, que o senhor gosta, da qual o senhor gosta. O otimismo não funciona, não há prova de que faça as coisas melhorarem. O pessimismo funciona, faz as coisas piorarem. O senhor, pelo que tem dito, inclusive aqui, parece sempre ter uma visão em que o copo está mais cheio do que vazio.
E para 2018, o senhor mantém essa mesma, esse mesmo otimismo? Eu verdadeiramente tenho esta visão, porque olhando em retrospectiva, a fotografia do momento, ela é assustadora. A fotografia do momento, às vezes, dá a impressão de que o crime compensa e de que o mal venceu. Mas o filme dos últimos 30 anos, dos 30 anos da democracia brasileira, é bom e vai ter final feliz. É um filme que tem 30 anos de estabilidade institucional. E não foram tempos banais, foram tempos com o escândalo do Mensalão, Lava Jato, 2 impeachments de presidente da República sem quebra da legalidade constitucional. Essa é uma vitória, nós derrotamos todos os ciclos do atraso nessa matéria. Depois conquistamos estabilidade monetária e tivemos uma das maiores inclusões sociais do mundo, com mais de 30 milhões de pessoas deixando a linha de pobreza extrema. De modo que, se nós olharmos em retrospectiva os 30 anos da democracia brasileira, nós temos muitas conquistas para celebrar. De modo que não é um otimismo poliana ou fútil. Eu acho que ele é embasado na realidade. Sobre as eleições, eu tenho posições diferentes sobre as eleições presidenciais e as eleições parlamentares. Eu tenho a expectativa de que as eleições presidenciais, com um debate público de qualidade e as alianças que vão se formar, possa superar o trauma e o ressentimento que ficaram do impeachment. O Brasil está precisando cicatrizar essa ferida e acho que eleições presidenciais limpas, abertas, com ideias, a gente está precisando de debate público de qualidade, eu acho que pode ser bom. Nas eleições parlamentares eu sou um pouco mais cético, porque nós não mudamos a engrenagem que induz a corrupção e institucionaliza a desonestidade. Nós não fizemos a reforma política que precisava ter sido feita para baratear o custo das eleições, para aumentar a representatividade e facilitar a governabilidade. Vou citar 2 exemplos. A eleição para deputado federal custa entre 5 e 10 vezes o valor total que o deputado vai poder receber de remuneração ao longo de 4 anos. Esta diferença está na origem de boa parte da corrupção que ocorre no Brasil. Em segundo lugar, nós temos um sistema eleitoral com voto proporcional em lista aberta. Menos de 10% dos deputados federais são eleitos com votação própria. 90% são eleitos com os votos dos outros, que são transferidos. Portanto, nós temos um sistema em que o eleitor não sabe quem ele elegeu e o eleito não sabe por quem ele foi colocado lá. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar contas. Portanto, você tem um sistema, se você quiser saber, ou se eu quiser saber, como o meu candidato votou na reforma trabalhista, na reforma da Previdência ou no fim do foro, não tem como saber. Portanto, não há legitimidade democrática que resista a um sistema em que você não possa acompanhar o seu parlamentar. Para não falar no sistema partidário de apropriação privada do fundo eleitoral e de venda do tempo de campanha. Essa também é a institucionalização da desonestidade. Quer dizer, explorar este assunto é até delicado se tiver criança na sala. Ministro, tem se falado, entre os possíveis candidatos para 2018, para a presidência, tem se falado em pessoas, em juízes, pessoas oriundas da magistratura. Será que um magistrado tenha o treino e a vivência para ocupar a presidência da República? Acho que não. E quando um importante jornalista e colunista mencionou o meu nome, eu, em meia hora depois de ter lido, já tinha feito uma nota desmentindo, para dizer que não passa pela minha cabeça qualquer projeto eleitoral, porque isso desacreditaria a minha autoridade e a minha independência se alguém pudesse supor que eu tenha alguma pretensão que não seja a de fazer o que é certo, justo e legítimo como juiz. A vida me deu o presente de, já caminhando para a aposentadoria, poder servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor. Eu já vivi essa vida como professor, de pensar o país e aprimorar as instituições. Eu viajo pelo mundo em universidades porque isso faz parte da minha vida.
eu não sou apegado ao poder, não sou apegado nem mesmo ao cargo de ministro do Supremo. Se eu achar que não faço diferença, eu vou embora para casa. Mas pensar o Brasil, eu não abro mão. Ministro, eu vou agora fazer uma pergunta que vem da plateia, do João Braga. Ele pergunta o seguinte: o estabelecimento do limite de idade de 18 anos para uma exposição de arte sobre a sexualidade no MASP e o encerramento da mostra Queer em Porto Alegre representam a volta da censura? Eu tenho pavor de censura. Eu sou de uma geração que foi assombrada pela censura. O Petri estava mostrando ali. Eu leio a Veja há muitos anos, assim, desde o início dos anos 70. Eu sou uma pessoa ligada em imprensa, em estar atualizado. Portanto, eu acompanhei a fase da vida brasileira de censura à imprensa, em que os livros que a gente podia ler sofriam triagem, os filmes que a gente podia assistir sofriam triagem, as notícias que a gente podia ler. Eu tenho horror de censura. Essa é a assombração da minha geração, de modo que eu não tenho nenhuma dificuldade em responder essa pergunta. Eu sou contra todo e qualquer tipo de censura. A censura se implanta em nome da ordem, da moral, dos bons costumes, do patriotismo, mas invariavelmente ela é ridícula. Outra pergunta, de Carlos Aguiar. Reportagem do jornal Estado de São Paulo ontem mostrou que há uma relação entre o início das transmissões das sessões do STF pela TV e o alongamento dos votos dos ministros. É positiva a transmissão das sessões? A matéria que eu li, e eu mesmo orientei uma tese de doutorado sobre esse mesmo tema, a matéria tem uma imprecisão factual, que é a seguinte: o voto escrito, no meu caso e no de muitos outros ministros, não corresponde ao voto proferido na sessão. Eu, por exemplo, tenho por princípio não votar além de 15 a 20 minutos. Raríssimas vezes você me verá dar um voto mais longo do que isso. Às vezes o voto escrito, porque a matéria é complexa, pode ter 20, 30 páginas, mas a exposição oral é curta. E qualquer diretor de televisão diria a qualquer ministro que em matéria de televisão menos é mais, falar muito não funciona. Dito isso, os votos aumentaram sim. Talvez não tanto, mas eles aumentaram. Porém, eu sou um defensor da TV Justiça, pelas seguintes razões. Ela traz problemas. Os votos ficaram mais compridas e ela, às vezes, dificulta a construção argumentativa de consensos, o que é ruim. Qual é a parte boa? O Brasil é um país em que o imaginário social supõe que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. E muitas vezes isso é verdade. Portanto, a transmissão ao vivo e a cores de 11 pessoas que estudaram as questões e estão debatendo construtivamente a melhor solução para o problema é uma imagem boa para a justiça e me poupa da intermediação de terceiros. Quem quiser saber o que eu disse, pode olhar na televisão, porque a intermediação muitas vezes é um perigo também. Essa pergunta é de Cristina Partel, e talvez o senhor tenha algum embaraço em respondê-la, porque talvez acabe sendo submetido ao Supremo. Em todo caso, vamos lá. Caso Lula seja condenado na segunda instância, ele poderá ser candidato à presidência? Não existe pergunta ruim, Pompeu, existe resposta ruim. Não, mas a questão é que a resposta pode ser que venha... Eu não posso me manifestar. Só no plenário. Eu não posso me manifestar sobre esse assunto. Então, estamos, acho que no fim... Não, temos mais algum tempinho. Eu vou voltar a uma pergunta minha, que é o seguinte. O senhor é defensor do voto distrital, misto, não é? Muito bem. São Paulo tem 32 milhões de eleitores, então, e 70 deputados federais, o que significaria 450 mil, caso 70 fossem eleitos pelo sistema distrital. Só que não serão, porque metade deles será por lista. Então, serão só 35, que dá 900 mil. O distrito no estado de São Paulo teria 900 mil. Se um distrito tem 900 mil eleitores, isso significa um universo de 1.200.000 pessoas, digamos.
Isso é voto distrital? Isso cumpre a função do voto distrital de ter o eleitor próximo do eleito? Certamente é muito melhor do que 32 milhões, para início de conversa, porque hoje em dia, no sistema que nós temos, o sujeito tem que fazer campanha em toda a circunscrição. Se você me permitir, antes até, eu acho, nós só podemos virar a página da corrupção quando nós tivermos passado a limpo essa página. Mas um país não pode viver só de discutir corrupção. Portanto, nós precisamos de uma agenda construtiva para o Brasil. E acho que a agenda construtiva envolve uma agenda política, eu queria falar nesse assunto, uma agenda econômico-fiscal e uma agenda social. A agenda política, eu acho que é essa que você se referiu. Eu acho que foi uma derrota da sociedade brasileira não ter passado o voto distrital misto, porque ele baratearia, apesar das dificuldades, inclusive as dificuldades de traçar os distritos, e ele aumentaria a representatividade. Em última análise, o modelo que se propõe é um modelo alemão que é proporcional, porque ao final você faz reajuste. Nós precisamos de uma agenda econômico-fiscal, senão o país vai quebrar. Portanto, a reforma da Previdência não é uma opção ideológica nem filosófica, é uma questão aritmética. Nós vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. É uma questão de justiça intergeracional. Temos que fazer. A reforma tributária é indispensável porque nós temos um sistema extremamente complexo e regressivo, concentrador de renda. Portanto, é preciso repensar. Nós precisamos, Pompeu, de um choque de iniciativa privada, de livre iniciativa no Brasil, superar essa desconfiança perene e fazer com que os empresários brasileiros também se disponham a viver um regime de livre iniciativa, porque, por enquanto, nós criamos uma classe empresarial que muitas vezes é viciada em Estado. Capitalismo significa risco, concorrência e igualdade. Nós aqui gostamos de financiamento público, reserva de mercado e desonerações. Isso não é capitalismo, isso é socialismo para ricos. Portanto, precisamos enfrentar essa dependência viciosa em Estado. Em terceiro lugar, precisamos de uma agenda social para o Brasil. Educação tem que deixar de ser um slogan. Havia uma recente entrevista extraordinária na Veja demonstrando, de um grande pesquisador, Heckman, que o grande salto da educação depende de você pegar a criança com 0 anos, ainda na barriga da mãe, e dar creche. Porque num país com lares desfeitos, se você não dá na escola, na primeira idade, respeito, afeto e valores, você perde aquela criança para o mundo. Portanto, uma agenda social com educação, com programas sociais para quem precisa. Precisamos de uma agenda que são 4 itens: saneamento, habitação popular, urbanização e transporte, para as pessoas terem uma vida melhor. E, por fim, que é um tabu brasileiro, a questão do meio ambiente e da Amazônia. A Amazônia é um ativo. Nós tratamos como se fosse um passivo. Nós precisamos pensar formas inteligentes de preservar a floresta. O Brasil e o mundo precisam recompensar a Amazônia para que a floresta valha mais de pé do que derrubada. Ministro, estão me avisando aqui que faltavam 2 minutos quando a moça me entregou. Agora devem faltar 1. Eu vou citar uma frase sua de uma conferência que o senhor fez, chamada Uma Agenda para o Futuro, em que o senhor alinha algumas dessas itens que o senhor acabou de enumerar. A frase sua é: tenho a sensação de que estamos às vésperas de um novo tempo. Que tempo? Acho que nós estamos criando um novo patamar de ética pública e de ética privada no Brasil. As pessoas se deram conta de que este modelo de corrupção no setor público e jeitinho e esperteza no setor privado fazem com que o Brasil fique aquém da sua história. E, portanto, nós precisamos vencer alguns gargalos para deixarmos de ser esse país de renda média, em que o futuro está sempre ali na frente, mas não chega nunca. Portanto, eu acho que o tripé deve ser democracia, livre iniciativa e justiça social. E acho que com este tripé e uma elevação do patamar ético,
o Brasil vai bombar logo ali na frente. Portanto, liberdade para produzir, justiça para distribuir e ética para administrar. Eu acho que esse é um bom slogan para um novo tempo. Muito obrigado, ministro.